Você quer aprender a criar uma solução para esse projeto do zero, utilizando os conceitos de Data Science? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você como que você cria essa solução através de um método cíclico, tá bom? Mas antes de começar então direto para a solução, quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro trabalho como cientista de dados ou fazer uma migração profissional de carreira. Eu vou trazer aqui nesse canal tanto conteúdos da parte técnica, então vou falar de Machine Learning, Data Science, modelos em produção, quanto da parte de preparação, então vou falar sobre métodos de aprendizado, projetos, empresas, processos seletivos, tudo que te ajude de alguma forma a conseguir o seu primeiro trabalho como cientista de dados ou fazer uma migração de carreira, tá bom? E nesse vídeo em específico, eu quero falar com vocês sobre o ciclo 2, cujo objetivo é evitar o overfitting, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é continuação de um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também aqui no card, onde a gente vai resolver um projeto do zero usando Data Science e vou mostrar para você como que o método cíclico de aprendizado funciona, tá? Então esse vídeo aqui na descrição e também no card, ele faz parte do ciclo 1, né? Então ele é o primeiro vídeo dessa série. E esse vídeo aqui é uma continuação dessa série, onde eu vou mostrar o ciclo 2, tá bom? Então o objetivo desse ciclo 2 é a gente evitar o overfitting, tá bom? E aí, para dar uma descrição rápida do problema que a gente está resolvendo, ele se chama House Rocket, tá? É um problema que eu criei da minha cabeça, ele é totalmente fictício. Então eu peguei um dataset que está aberto na internet, né, que ele é público, e criei toda uma empresa em torno desse dataset para a gente poder ter um contexto de negócio, tá? Para que o nosso projeto fique muito mais próximo de um projeto real do que simplesmente a gente aplicar algoritmos em cima de um dataset e descobrir a performance do modelo, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes sobre todo esse contexto de negócio fictício, acessa lá o blog sejaumdatascientist.com e procura por esse post aqui, os 5 projetos de Data Science que fará o recrutador olhar para você. Dentro desse post aqui eu escrevi um pouco o contexto. Nesse post aqui eu sugiro também que você resolva esse mesmo problema, só que de um ponto de vista de um projeto de insights, tá? E eu vou resolver aqui do ponto de vista de um projeto de Machine Learning, tá bom? Se você quiser saber também a diferença entre esses projetos, aqui na descrição do vídeo tem um vídeo que eu fiz nesse canal falando sobre cada um dos tipos de projeto de portfólio. Vou deixar aqui também no card para você acessar mais rápido depois que você ver esse vídeo, tá bom? Bom, então acessa lá o blog, dá uma lida no contexto para você ficar mais por dentro do que a gente está fazendo aqui. Assiste o vídeo do ciclo 1 para você entender o que a gente fez até agora. E se você já fez tudo isso, bora então para o método ciclo fase 2, tá? Ciclo 2, beleza? Bom, no primeiro ciclo então a gente montou o pipeline de treinamento, tá? Era o objetivo do ciclo 1 era montar o pipeline de treinamento. Então eu não estava preocupado com performance de modelo, com features, com nada. Eu estava preocupado em montar esse pipeline de treinamento do começo ao fim, tá bom? Então o que a gente fez? A gente pegou os dados, usou todos os dados para treino, a gente treinou uma regressão linear, a gente testou a performance dessa regressão linear utilizando o MA e o MAP, e aí eu explico lá nesse vídeo como que você constrói o MA e o MAP, tá? Agora no ciclo 2, a gente precisa evitar o overfitting, tá? Porque o que a gente fez aqui, a gente treinou e testou a regressão linear em cima do mesmo dataset. Então o modelo ele sabe já as respostas de acordo com as classes. Isso se chama overfitting. E o que a gente tem que fazer agora é criar uma forma de evitar esse overfitting, é fazer com que o modelo ele realmente aprenda e não decore as respostas, tá? Aí você me fala assim, Meigaron, mas cara, o que é overfitting afinal de contas, tá? Então eu vou explicar para você o que é overfitting nesse vídeo e depois a gente vai lá para o código e vai implementar isso, tá? Então nesse ciclo aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos separar o nosso dado entre treino e teste, vamos retreinar a regressão linear e a gente vai construir agora um conjunto de métricas de performance no modelo, tanto para treino quanto para teste, tá bom? Então esse vai ser o objetivo do ciclo 2, beleza? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você não entendeu, deixa nos comentários aqui, tá bom? E cara, se inscreve no canal também, deixa seu like. Eu não costumo falar essas coisas porque, sei lá, também acabo esquecendo, mas ajuda muito eu saber se você está entendendo o que eu estou falando, tá? Se você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo. É uma forma de saber também se eu devo continuar produzindo, se esse é o caminho certo, se eu devo tomar uma outra direção, tá bom? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário. E eu estou sempre lendo e respondendo o pessoal, tá bom?
Bom, bora ciclo 2 então. O que é o overfit, Meigron? Por que eu tenho que evitar esse overfit? E aí eu vou explicar para você o problema do overfitting da maneira mais legal que tem, que é te dando um exemplo, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um problema, e esse problema é um problema de classificação, tá? Poderia ser regressão também, não tem problema. Mas eu vou dar um exemplo de um problema de classificação. Então imagina que a gente quer classificar as features de um veículo em algumas classes. São 3 classes, tá? Ônibus, carro e van. Então o que você faz? Você vai lá e extrai algumas features desses veículos, tá? E aí eu extraí aqui 4 features. Então é o comprimento, altura, largura e número de assentos. E aí eu fui lá para o ônibus e aí eu medi o comprimento, altura, largura e número de assentos do ônibus. E eu falei, cara, ó, esse conjunto de 4 features aqui, essas medidas que eu tirei, pertencem à classe ônibus, tá? Ao veículo ônibus, beleza? E aí eu fiz isso várias vezes, tá? Eu fiz isso também para o carro, eu fiz a mesma coisa para o ônibus, aqui pode ser um outro ônibus, tá? Você pode olhar aqui que o comprimento do primeiro ônibus é 12,8, o do segundo ônibus é 12,6, a altura 3,8 contra 3,7, a largura 2,6 contra 2,3 e o número de assentos é igual, tá? Então eu fiz um novo conjunto de métricas, dessas 4 métricas aqui de um novo ônibus, tá? E aí por fim eu fiz as mesmas medidas para a van, tá bom? E aí você faz isso, cara, para muitos e muitos veículos, tá? Quanto mais exemplos a gente tiver no nosso conjunto de dados para cada uma dessas classes aqui, é melhor, tá? Mais pra frente nesse canal eu vou falar sobre balanceamento de classes e tudo mais, mas por enquanto vamos focar aqui no overfitting, tá bom? Então aí o que eu fiz, né? O que eu vou fazer na verdade? Eu vou pegar essas features aqui que estão em vermelho e eu vou treinar um algoritmo, tá? Pode ser qualquer algoritmo que faça a classificação. No caso aqui está representado por uma rede neural, tá? E o treinamento funciona basicamente assim, né? Eu coloco as features na entrada e falo para minha rede neural que a saída é o determinado veículo, né? Então, essas features de entrada correspondem a essa classe. Essas outras features de entrada correspondem a essa classe. Terceira linha, essas features de entrada correspondem a essa classe. E aí o modelo vai aprendendo a fazer um mapeamento das minhas features de entrada com relação à minha classe de saída, tá bom? Então, basicamente assim, em termos gerais, que funciona o aprendizado da rede neural, tá bom? Então depois que eu passo todos os exemplos do meu dataset como entrada na rede neural, falando para ela que cada linha dessa corresponde a uma classe, a minha rede está treinada, então eu chamo esse conjunto de treinamento, né, um conjunto de treinamento, e aí eu quero pegar essa rede aqui e fazer alguma predição, eu quero medir então a capacidade dessa rede em classificar as minhas entradas em algumas dessas classes que eu tenho aqui, beleza? E o que eu fiz lá no ciclo 1? Eu peguei a minha rede treinada, né, no caso a gente tinha uma regressão treinada, e eu usei os meus dados de treino para fazer o teste de performance da predição dessa rede, tá? No caso aqui é de classificação. Mas é a mesma coisa, eu peguei a linha 1, coloquei para teste, peguei a linha 2, coloquei para teste, e assim por diante até a última linha. Então eu peguei essas features aqui, coloquei na entrada do meu modelo, e muito provavelmente meu modelo vai fazer a seguinte classificação. Primeira linha ônibus, a segunda linha um carro, a terceira linha um ônibus e a quarta linha uma van. Então ela vai acertar exatamente todas as linhas. E por que acontece isso, Meigron? Porque a rede ela foi testada com os próprios dados de treinamento. Então é meio que ela já sabe a resposta, né? Porque ela já viu esses dados aqui no momento do treinamento. Então aqui a gente fala que a rede decorou as respostas. Não houve exatamente um aprendizado da rede, tá? E como que a gente sabe disso? Se você pegar qualquer conjunto de dados que esteja fora do treinamento e pedir para a rede classificar, provavelmente ela vai ter um erro muito alto, porque a rede nunca viu aquele dado antes, então ela não consegue generalizar, porque ela foi treinada dentro do ambiente onde ela decorou as respostas, tá? Então o que a gente faz para resolver esse problema de overfit, Meigron? A gente faz o seguinte, a gente pega todos os nossos dados, a gente começa a separar algumas linhas para treinamento e algumas linhas para teste, dessa forma aqui. Então eu vou pegar a primeira linha para treinamento e claro que essa linha corresponde ao veículo ônibus. Vou pegar a segunda linha para treinamento e a terceira linha eu vou pegar ela para teste. Então eu vou separar ela para teste, tá bom? A quarta linha eu vou continuar para treinamento e agora eu tenho então 2 conjuntos de dados, o treino e o teste.
Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar os dados de treino e vou treinar o meu modelo, no caso aqui a rede neural. Treinamento é a mesma forma, né? Eu coloco os dados de entrada e falo para a rede qual que é a classe correspondente a cada um desses dados de entrada, tá? E aí ela vai treinar, bonitinho, só que agora eu vou testar a performance dessa rede sobre os dados de teste, que são dados que a rede nunca viu antes, porque esses dados não foram utilizados no treinamento. Então isso aqui simula um ambiente real, né? Porque no mundo real você vai treinar o seu modelo e todos os dados que vão chegar para você fazer uma predição, uma classificação, eles são novos. A rede ela não sabe daquele dado, né? Aqueles dados não foram utilizados no treinamento. Então a rede precisa ser capaz de fazer uma boa previsão, né? Uma boa classificação com os dados que ela não viu antes. Então aqui a gente faz uma simulação dessa forma. Então imagina que seja um ônibus aqui, aí eu compararia a predição da rede, né? A classificação da rede com a classe real do teste, e aí eu começo a criar as minhas métricas de performance, tá? Lembrando que, nesse caso aqui de classificação, então, por exemplo, a rede fez uma previsão de ônibus e a linha correspondente era exatamente a um ônibus, né? Então ela acertou, ela predizeu ônibus e era um ônibus, então 1 ponto para a rede. E aí eu faço isso para todos os meus dados de teste. E aí no final eu vou ter 100 linhas, 97 linhas a rede acertou, e 3 linhas ela errou. Então eu tenho uma acurácia de 97%. Ou seja, a cada 100 predições ela vai acertar 97, tá? E é legal falar isso porque a acurácia a gente fala quando a gente tem um problema de classificação, tá? Quando a gente tem um problema de regressão, a gente fala em erro. A gente quer minimizar o erro, tá? Eu vejo muita gente falando acurácia de modelo para problemas de regressão, mas isso não é correto, tá? Bom, tudo bem você falar isso para o negócio, não tem problema você falar em termos de acurácia para regressão, porque é assim que eles entendem melhor, tá? Mas a gente sempre fala em termos de erro para regressão e classificação a gente fala em termos de acurácia, tá bom? Então não cometa esse erro, beleza? Então é assim que a gente resolve o problema de overfitting, tá? E a próxima pergunta que naturalmente você vai me fazer é o seguinte, tá bom, Meigro, mas cara, qual que é a porcentagem de linhas que eu separo para treino e para teste? Então, geralmente, o que é feito, né? A gente separa aí de 70% a 80% para treinamento e de 30% a 20% para teste, tá? Esse é um número empírico, não tem nenhuma regra para que seja dessa forma, tá? Mas a ideia é que a gente tenha o maior número possível de linhas no treinamento para que o modelo consiga entender o fenômeno, tá? E aí a gente tem que ter uma menor porcentagem desses dados para fazer o teste, para garantir que a rede realmente aprendeu aquele comportamento, aquele fenômeno, né? E não só decorou, tá bom? Então a gente usa aí 80-20, 70-30, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um outro exemplo de como a gente mede a qualidade dos modelos de machine learning através dessa ideia de overfitting, tá? Então, por exemplo, imagina aqui que a gente tenha 2 eixos, tá? O eixo Y aqui, o vertical, é a sua variável resposta. Pode ser, por exemplo, salário. E o eixo X aqui é uma feature que descreve esse fenômeno. Pode ser, por exemplo, idade, né? E aí quando você pega seus dados, você faz um plot do valor do salário em relação à idade de várias pessoas. E aí tem mais ou menos um comportamento assim, tá? E aí você pode olhar que tem um comportamento mais ou menos curvo aqui, tá? E aí a gente treina um modelo, e aí imagina que esse modelo, ele fala assim, cara, a descrição desse comportamento entre a variável salário e a variável idade é uma reta. Aí você fala assim, mas espera aí, cara, eu estou aqui visivelmente vendo que tem uma curva esse comportamento, mas o meu modelo descreveu esse fenômeno como sendo uma reta. Nesse caso, a gente fala que esse modelo ele está underfitting, né? Ele não conseguiu representar o fenômeno corretamente, tá? Um outro cenário é o seguinte, eu tenho as mesmas features, né? O salário pela idade, tem o comportamento aqui curvo, e aí o meu modelo agora, ele apresentou um comportamento curvo também. Mas não é exatamente todos os pontos. Você pode olhar aqui, ó, que os 2 primeiros pontos, o meu modelo passa exatamente pelos dados, mas depois para os outros pontos tem um certo erro, que é a distância entre o ponto azul e a linha vermelha, tá? E isso é totalmente esperado, porque todo algoritmo, todo modelo, a gente tem que esperar um erro dele. Nunca vai ser 100%, tá? Se for 100%, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Para esse cenário aqui, a gente fala que o nosso modelo ele tem um bom ajuste. Apesar de ter um erro, ele tem um bom ajuste. Desde que esse erro ele seja dentro de uma faixa que é controlada pela gente, né? Ou que seja aceitável pela gente,
e que esse erro eles têm alguns comportamentos que eu vou falar para vocês mais na frente dessa série aqui. Mas a gente fala que esse modelo tem um bom ajuste. Agora, quando você tem as mesmas features, os mesmos dados e você cria um modelo que ele tem esse comportamento aqui, ou seja, ele passa por todos os pontos exatamente. Então ele decorou, ele sabe que para aquela idade tem aquele valor de salário, para aquela outra idade tem aquele outro valor de salário. Então ele sabe para todos os pontos da idade qual que é o salário respectivamente. Quando ele decora esses valores, a gente chama isso de overfitting, né? Então o modelo ele sabe exatamente qual que é o valor da resposta para cada uma das entradas. Então é isso aqui que a gente chama de overfitting, tá? E é legal, fazendo um parênteses aqui, a gente perceber que o nosso aprendizado exatamente cai em um desses três casos aqui, né? Se você decora como fazer, então você decora os modelos, você decora métodos, você decora como fazer, decora código, decora sintaxe de função. Se você decora tudo isso, você tem um aprendizado overfitado, digamos assim, né? Porque quando aparecer um problema para você resolver, que é diferente do que você já estudou, você não vai conseguir resolver, porque você não viu aquele problema antes. Então você tem um aprendizado overfitado, digamos assim, tá? No caso do underfitting aqui, é quando você não estuda muito, então você conhece só regressão linear. Então todo problema que vem para você, você resolve tudo com regressão linear, né? Aquela famosa frase lá, né? Para quem só conhece o martelo, todo problema é prego. Então, se você tem um aprendizado underfitting, você tende a resolver todos os problemas que você tem com a única ferramenta que você sabe, porque você não sabe outras, né? Agora, o bom aprendizado é um aprendizado que você tem um bom ajuste, ou seja, você aprende como que as ferramentas funcionam e aí você constrói uma caixinha de ferramentas. E aí quando você vem um problema novo, você aprende a pensar sobre aquele problema, você aprende a resolver problemas e não ou resolver problemas com a mesma ferramenta, ou se você não viu o problema antes, você não é capaz de resolver, tá? Então o bom aprendizado é esse, é aquele que você entende os conceitos, você entende por que você está fazendo determinado passo, você entende como que as coisas se encaixam, e aí você tem um método de resolução de problemas. E aí todo problema que entrar, você consegue resolver todos eles utilizando diversas ferramentas, porque você tem uma forma de resolver problemas. Então procure aprender um método de resolução de problemas e não aprender todas as ferramentas disponíveis no mercado, beleza? Bom, então fechando esse parênteses aqui, vamos voltar para a nossa parte prática, tá? Eu deixei um terminal aberto aqui, ó, que está rodando no Jupyter Notebook, e eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o House Rocket ciclo 1, que a gente fez no vídeo passado, tá? Vou clicar aqui em duplicar, e aí eu vou duplicar esse cara, porque daí a gente precisa ficar reescrevendo o código, né? Aí eu vou clicar nele aqui, vou clicar em renomear, e aí eu vou colocar ciclo 2 aqui, beleza? E aí a gente vai abrir esse cara aqui nessa nova aba, e aí aqui a gente vai fazer as modificações para garantir que a gente está fazendo as métricas exatas de aprendizado, e não métricas que mostrem quão bom o modelo decorou a resposta, beleza? Vamos lá, ó, vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. E aí é o seguinte, vou rodar aqui o imports, né? A gente importou aqui pandas, NumPy, a gente importou também o modelo de regressão linear. Importamos aqui os dados, ó. E aqui na preparação que começa a parte que a gente precisa fazer, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó, para ficar maior, ó. Beleza. Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma cópia desse cara aqui. E aí agora as minhas features eu vou colocar num X grande aqui, num Xão. E o meu Y eu vou colocar sem o treino aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dropar a minha coluna price e date, né, do meu conjunto de dados original, vou chamar todo mundo aqui de X, e vou pegar minha variável resposta, que é o preço, e vou chamar isso aqui de Y, tá? O que a gente tem que fazer agora é separar então o conjunto de treino e o conjunto de teste, tá? Como que eu vou fazer isso? Tem um método chamado train test split, que ele faz isso exatamente pra gente. Ele separa o nosso conjunto de dados original em treino e teste aleatoriamente, tá? O que eu preciso fazer para conseguir isso? Deixa eu só aumentar aqui, ó. Eu preciso passar os meus dados, as minhas features, né? A minha variável resposta. Tem um argumento chamado test size, que eu passo a porcentagem que eu quero nos meus dados de treino, que vai ser 0.2, né? 20%. E tem um outro parâmetro aqui que é o random state. Esse parâmetro é o seguinte, ele garante que toda vez que você rodar essa linha, ele vai separar as mesmas linhas para o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Porque senão quando você for fazer as suas análises das suas métricas,
elas vão ter resultados diferentes, porque eu separei linhas diferentes, tá? Isso gera um outro problema que eu vou explicar num próximo ciclo, tá? Que é o problema de cross-validation, que a gente vai ver no próximo ciclo. Então você sempre seta um número aqui, se a gente seta 42, mas pode ser qualquer número, tá? Porque quando ele gera esse número aleatório, ele sempre tem uma mesma origem, tá? Então ele vai gerar o mesmo conjunto de números aleatórios aqui, tá bom? Esse train test split, ele vai retornar para mim o seguinte: os dados de treino, os dados de teste, vou colocar minúsculo, tá? Vou colocar aqui, ó, xtrain, xtest, e aí o ytrain, né, que é o correspondente ao xtrain, e o ytest, que é correspondente ao ytest, tá? Então é o seguinte, esse train test split aqui, ele é um método de uma classe que eu vou apelidar ela de ms, tá? E aí é o seguinte, tem que importar ela aqui em cima, ó. Então ela vem de um pacote chamado sklearn, onde eu vou importar essa classe, que ela se chama, na verdade, model selection. Eu vou apelidar ela de ms, beleza? Então, dentro do model selection, que é uma classe, eu tenho esse método aqui chamado de train, né? Na verdade é train test split. E aí eu vou rodar esse cara aqui, ó, beleza? Então agora eu tenho os meus dados de treino e teste separados aleatoriamente, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou treinar esses caras separados. Então aqui, ó, eu tenho a descrição do meu modelo, certo? Esse cara aqui eu vou treinar com os dados de treino. Na hora de fazer a predição, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui vai ser a minha predição sobre os dados de treino, para a gente ter uma métrica de quão bom o modelo decorou. E aqui embaixo eu vou fazer uma cópia, eu vou rodar, né, fazer a predição sobre os meus dados de teste. E aí eu vou chamar isso aqui de predTrain, passando os dados de treino, e aqui eu vou passar os dados de teste. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de predTest, beleza? Vou rodar ele aqui. Na verdade eu preciso treinar o modelo antes, né? Treino ele aqui, roda ele aqui. Agora aqui nas métricas de performance eu vou dividir em duas, então. Eu vou dividir as métricas de performance sobre os dados de treino e também sobre os dados de teste, beleza? E aí aqui embaixo, ó, que a gente fez no outro ciclo, a gente fez toda a demonstração aqui de como que você chega no map, tá? O legal é que já tem pacote, já tem métodos em algumas classes do pacote sklearn que já tem isso aqui implementado pra gente, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou calcular aqui o my, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui na frente, ó, o my e o map. Para calcular o my de treino, eu vou usar um método chamado min absolute error, beleza? Que é um my, certo? E aí eu tenho que passar sempre nessa ordem, o meu valor real, que é o meu ytrain, e o meu valor predito, que é o predTrain, beleza? Aí eu vou copiar esse cara aqui, ó, vou colar aqui no teste. E aí é o min absolute error, aqui é ytest e aqui é predTest, tá bom? Esse min absolute error, ele vem de uma classe que eu vou apelidar ela de m, tá? Então vou colocar aqui m, ó. Quem que é essa classe m? Essa classe m é a seguinte, é from sklearn, né, que é o pacote, eu vou importar a classe chamada metrics. E eu vou apelidar ela de m, tá? Dentro dessa classe metrics aqui, eu tenho um método chamado, cadê? Min absolute error, né, aqui, e ele vai calcular o my para mim, ó. Beleza? E aí agora eu preciso calcular o map. Infelizmente não tem o map calculado, tá? A gente precisa fazer na mão. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O map de train. Super simples, né? Você lembra a fórmula? Eu pego o meu ytrain, eu subtraio subtraio aqui meu predTrain, beleza? Então eu vou ter o erro, tá? E aí eu vou dividir esse erro em relação ao meu valor real, porque eu quero agora um erro absoluto, tá? E só que essa divisão aqui, ela pode dar número negativo, então eu vou pegar o absoluto dela, tá? E aí eu vou extrair a média, que na verdade eu vou somar todo mundo e dividir pelo número de itens que eu tenho, tá? E aí ele vai me dar o map aqui. Aí eu vou fazer uma cópia, eu vou colar ele aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir toda a palavra train por teste sem perguntar nada. E aí ele troca aqui pra mim, beleza? Só pra não ter que ficar digitando tudo de novo, tá bom? E aí eu vou calcular esse cara aqui, ó. E aí vamos dar uma olhada aqui no my de treino. Ó, 125.042. Vamos ver o my que a gente calculou no ciclo passado. 125.921, beleza? O map tem que dar 25, lembra? Então vou colocar aqui, ó, map
de treino. Aí, ó, 0,25. Se a gente for lá embaixo, 0,25, beleza? Então eu não preciso mais dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui já está lá no outro ciclo, já você pode ver lá depois. Mas eu quero deixar todo mundo junto aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame aqui para a gente poder ver as métricas todas juntas, né? Porque depois ficar separado aqui não fica muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma lista. Na verdade eu vou criar aqui, ó, um dicionário, tá? Nesse dicionário eu vou fazer o seguinte. A primeira coluna eu vou chamar de data frame, certo? Essa primeira coluna, ela tem as suas linhas, né, embaixo dessa coluna, que elas vão se chamar training e teste, beleza? Aí eu vou criar uma outra coluna aqui, que eu vou chamar ela de my. E aí eu vou passar na ordem aqui, ó, o my de treino e o my de teste, beleza? Aí eu vou criar uma outra aqui que é o map, que eu vou chamar ela de map de treino e a map de teste, tá bom? E aí esse dicionário, eu vou passar ele como argumento de uma classe chamada DataFrame, que vem lá do Pandas, tá? Então vou chamar de Data aqui, ó. E eu vou pedir para criar, e aí deu alguma coisa inválida aqui, ó. Ah, ó, tá vendo? Eu esqueci de colocar aqui os 2 pontos. Olha só, a gente tem aqui os nossos resultados, tá vendo, ó? Então olha só, se eu treinar o meu modelo sobre os dados de treino e testar ele sobre os dados de treino, eu tenho um erro aqui, ó, de 125 mil para cada predição que eu fizer em média, tá? Que corresponde a um MAPE de 25%. Então, ou seja, cada predição que eu fizer, o meu modelo ele pode estar 25% errado em relação aos dados de treino, tá bom? O meu teste, ó, ele vai estar 127 mil, ele está um pouco a mais, tá? E aí ele corresponde aí também a 25%, porque não muda muito. Mas eu quero que você perceba o seguinte, o meu erro em relação ao teste, ele sempre vai ser maior que o treino. Porque a generalização de um modelo ela é sempre mais difícil, né? Porque a gente nunca sabe como que o dado novo vai vir. Então, quando o modelo ele é testado sobre os meus dados de teste, ele sempre dá um erro maior do que em relação aos meus próprios dados de treino. Então, isso mostra que aqui você tem uma certa decoração dos resultados pelo modelo, porque ele tem um erro menor. Quando você faz sobre os dados de teste, você tem um erro maior, certo? Então é esse número aqui que a gente vai olhar a partir de agora para medir a performance do modelo, tá? Lembrando que isso aqui não é a performance real do modelo, tá? Eu vou falar isso nos próximos ciclos, mas a gente pode lidar com isso aqui por enquanto. A gente pode assumir esse número aqui e o objetivo nosso a partir de agora é criar ciclos para poder diminuir esse valor aqui, tá bom? E aí agora, então, no próximo ciclo 3, eu quero fazer com você, eu quero começar a trabalhar nesse projeto aqui, de modo com que a gente diminua esse erro médio, tá? E aí existem vários approaches que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar nos dados, a gente pode trabalhar no modelo, só que eu quero começar mostrando para você como que o modelo linear funciona, como que uma regressão linear funciona. E aí, uma vez que a gente entende como que ela funciona, fica fácil a gente saber o que a gente precisa fazer para melhorar os resultados, tá? Então, no próximo ciclo eu vou mostrar para você, cara, no código mesmo, como que uma regressão linear funciona, quais são as assumptions que ela tem para poder funcionar bem no conjunto de dados, e a gente vai ver se os nossos dados têm as mesmas assumptions da regressão linear, porque se não tiver a gente tem que mudar de modelo, beleza? Simples assim, tá bom? Bom, então era isso que eu queria passar para você nesse vídeo aqui. O último recado, cara, continua fazendo seus projetos, tá? Construa um portfólio de projetos matador. Tem lá no blog sugestões de projetos para você fazer. Lá no blog também tem uma metodologia para você aprender a resolver projetos complexos de Data Science, tá? E continue fazendo seus projetos. Seus projetos são a maior demonstração de que você sabe Data Science. Você consegue resolver problemas complexos das empresas utilizando todas as ferramentas de Data Science, tá bom? Bom, me segue lá no Instagram, @meigron.datascience. Eu sempre deixo conteúdos complementares lá, livros, sugestões de livros. Toda segunda e quarta eu respondo as perguntas das pessoas lá nos stories também. E acessa lá o blog, sejamdatascience.com, lá tem projetos para você fazer, se você estiver interessado em construir um portfólio de projetos matador. Lá também tem um método para você construir esses projetos, caso você queira se aprofundar. E conecta comigo lá no LinkedIn, cara. Se você tem o LinkedIn, digita lá na busca lá Meigron, não vai ser difícil de me encontrar lá. E conecta comigo lá, cara. Se você não tem o LinkedIn, faz o LinkedIn, porque é lá que você vai conectar com as pessoas, com as empresas,
e vai descobrir as oportunidades para você fazer a sua migração de carreira, beleza? Bom, então era isso que eu queria falar para você. Muito obrigado pelo seu tempo e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!